Bom, meu nome é Fábio Brucknara e aqui nesse vídeo eu vou explicar como é que funciona essa questão 9, que é a implementação de um periférico de transmissão e recepção de dados seriais de 8 bits, que a gente fez aqui. Então, a ideia da comunicação serial é basicamente a seguinte: ela, em vez de mandar 8 bits de uma vez, por 8 fios, ela manda um bit de uma vez, por um único fio. Não, um bit de cada vez, na verdade, né? E isso funciona em protocolos como o ART, SPI e o USB. E nesse circuito a gente vai mostrar exatamente como é que isso está funcionando. Aqui em cima tem o transmissor, o TX, e ele é formado por 8 registradores de 1 bit encadeados. Então, ou seja, basicamente tem 8 flip-flops aqui. A saída está ligada na entrada do seguinte. Isso forma um registrador de deslocamento. Então, a cada pulso de clock, o dado anda uma casa para frente, que é o que eu vou demonstrar aqui. E aqui embaixo é o receptor RX. Ele está montado basicamente da mesma forma. E a saída do TX, que eu coloquei como TXD aqui, ela está ligada na entrada desse RX, que seria basicamente o loopback, né? Então é por esse único ponto que os 8 bits passam, um de cada vez. E aqui, ó, o clock, ele e a constante, os flip-flops eles compartilham o mesmo clock, né, o CLK, para que todos desloquem juntos de forma sincronizada. E essa constante 1, ela mantém todos os registradores habilitados. Vai ser basicamente o que eu vou mostrar agora, com essa demonstração aqui vou pegar o POC, essa POC tool, e vou adicionar aqui no serial in 1, e ele já vai começar a rodar um bit por vez. E então a cada pulso do clock, o 1 anda de flip-flop em flip-flop, atravessando o TX, né, que é o que aconteceu agora. E quando ele chegou no final ali, ele sai pelo TXD e entra no RX. E do outro lado, o RX vai remontando o byte em paralelo, aqui nas saídas do B0 até o B7, que estão basicamente aqui alinhados. Basicamente, resumindo tudo isso, tá? O dado ele entrou serialmente, um bit por vez, por um único fio, e que no caso isso seria a transmissão, e foi reconstruído em paralelo do outro lado, nos 8 bits B0 a B7. Isso é basicamente a recepção. E é exatamente a conversão paralelo serial na saída e serial paralelo na entrada, que é o coração de qualquer comunicação serial, isso. E bom, para fechar, os pontos principais aqui, cada caixinha dessa de flip-flop de um flip-flop de 1 bit, e o encadeamento da saída Q na entrada D do próximo é o que faz com que isso desloque. Ficou meio difícil de deixar eles alinhados aqui certinhos, porque eles estavam saindo toda hora, mas basicamente está funcionando perfeitamente aqui. E a linha TXD, no caso aqui, né, esse TXD, que vem para cá, é o único fio por onde os 8 bits eles trafegam. E no mais, seria basicamente isso. A questão 9 resolvida aí, certinho. E agora eu vou passar para a questão 10 com o Antônio explicando. Então, aqui é o Antônio falando, e nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco o circuito que implementa as instruções do send e do receive do SAP, que no caso são responsáveis por fazer a comunicação do processador com o periférico externo, né, de transmissão e também de recepção dos dados seriais, que são de 8 bits. Então a ideia é simples, o SAP consegue enviar um byte que ele está fora, quer dizer, está no acumulador para fora da máquina. E também consegue receber um byte que veio de fora e trazer ele para o acumulador. Então é basicamente a porta de entrada e a saída serial do processador. Os componentes, olhando o circuito, a gente tem 3 registradores principais. O registrador A, estou até passando o mouse,
que é o acumulador que a gente já conhece do SAP, o TX, que guarda o byte que vai ser transmitido no caso, e o RX, que guarda o byte que. Não, e o RX que guarda o byte que chegou pela recepção. Então, esses três eles estão conectados ao barramento de dados. É, o bus, né, de 8 bits através de buffers controlados, que são tipo umas portinhas, né, que só deixam o dado passar quando o sinal de controle, o sinal de controle correspondente ele está ativado. E entre o TX e o RX tem uma ligação direta, que eu chamei de linha, aqui no caso, simulando o meio físico de transmissão. E é por ali que o byte, no caso, ele trafega, né, pode-se dizer assim, de um lado para o outro. Aí, agora falando um pouco do send, a gente vai para a instrução send que manda o dado do acumulador pro periférico. Então, no caso, a microinstrução dela liga dois sinais ao mesmo tempo. O EA, né, e que habilita a saída do registrador A no barramento, e o LZ, né, o LSER, que manda carregar esse valor do barramento dentro do registrador TX. Então, no único pulso de clock, o A coloca seu valor no bus através do EA. E no caso, o TX captura esse valor através do LSER, né? Como está chamado aqui. Aí, pronto, o byte, no caso aqui, o byte que estava no acumulador agora está no registrador de transmissão, que está pronto para sair para o mundo externo. E como o TX ele está ligado direto na linha, que vai até o RX, no próximo pulso de clock, esse valor já vai estar aparecendo no RX, simulando que o dado meio que viajou pelo canal serial. Então, agora falando também do receive, né? Que é, no caso aqui, um caminho pode se dizer inverso, né? Que é trazer um dado que chegou de fora de volta para o acumulador. Aqui, no caso, a microinstrução liga o ESER, né? É, que habilita a saída do registrado do RX no barramento, e o LA, que carrega esse valor do barramento no registrado A. Então, ou seja, no caso aqui o RX solta seu conteúdo no bus através do ESER, né, do ESER, e o A captura esse valor através do LA. No mesmo pulso de clock, o byte que estava esperando no RX, ele volta para o acumulador, que está disponível no processador, para o processador continuar trabalhando com ele. E aí, para deixar isso mais concreto, dá para montar um programinha bem simples, que é primeiro um LDA carregando um valor da memória para o acumulador, depois um send que manda esse valor para o periférico, e em seguida um receive que vai trazer o dado de volta. E por fim um out e um HLT para mostrar o resultado e parar a execução. Isso consegue mostrar meio que o ciclo completo. O dado sai do processador, passa pelo periférico serial e volta. Tudo controlado pelas microinstruções que a gente acabou de ver. Então, resumindo aqui, né, o send ele usa o EA e o LSER para jogar o acumulador no registrador de transmissão, e o receive usa o ESER, né, e o LA para trazer o registrador de recepção de volta, né, pro acumulador. Então, com isso, o SAP ele ganha a capacidade de se comunicar serialmente com o mundo externo. E é basicamente isso. Valeu pela atenção.